Olá vocês que acompanham o canal Quatresia, sejam bem-vindos a mais uma resenha aqui do canal. Hoje eu trago como sugestão uma literatura brasileira de um autor que eu até então não havia nunca lido nenhuma obra, que é o autor Érico Veríssimo. Esse livro é o primeiro de uma trilogia chamada O Tempo e o Vento. É o livro Ana Terra, esse livro sensacional aqui. O que me motivou a resenhar o livro Ana Terra aqui para o canal foi porque eu gostei muito desse livro, da leitura dele, e sem dúvidas, para mim, está na lista dos meus livros favoritos. É contada a história de uma família de pioneiros, que são os Terras, né? E são 5 pessoas, o pai, a mãe e 3 filhos. A Ana Terra é quem protagoniza essa história, então a narrativa toda ela vai se nortear seguindo o que acontece com a Ana Terra. Os pais e os irmãos da Ana Terra às vezes assumem também um protagonismo dentro da história quando é contado em muitos detalhes, porque esse livro é rico em detalhes, em alguns detalhes, alguns comportamentos deles, algumas coisas que são feitas por eles dentro do livro. Então é muito bacana esse equilíbrio que tem entre os personagens. A gente sente muito esse equilíbrio e nenhum personagem é deixado de lado. Eles moram numa estância em um território que hoje é o Rio Grande do Sul. E a história ela se passa em 1770, em meados de 1770. E Ana Terra está com seus 25 anos. Ela é uma mulher menina, porque como ela vive no campo, né, ela é um pouco ainda inocente, digamos, com relação a experiências, por ela viver no campo e apenas trabalhar, não ter relação com a vida urbana ou com outras pessoas, porque onde eles moram é tão afastado que eles não têm contato com outras pessoas, a não ser visitantes que passam por lá de vez em quando. E a Ana Terra, ela é uma personagem muito interessante, porque ela já é uma mulher, mas ela vive muito de sonhos, ela conhece pouco da vida e ela tem muitas expectativas para poder conhecer lugares diferentes, morar na cidade, poder se casar e ter uma vida diferente do que ela tem. Porque a vida que ela tem ali é todos os dias fazer a mesma coisa, que é serviço de casa, serviço de campo, e ela não é feliz com essa vida. Então, a personagem, ela vive numa melancolia constante. Às vezes, quando aparece um visitante lá na estância onde eles moram, é quando acontece algo diferente. Fora isso, ela não faz nada diferente. É todos os dias a mesma coisa. E isso ela fica muito entediada, muitas vezes melancólica e perdida em pensamentos, apenas imaginando como seria a vida dela se ela fosse para a cidade, se ela conhecesse alguém, se apaixonasse, se casasse e saísse dessa vida tão pacata e ordinária que eles têm na estância. No início do livro, a Ana Terra já diz que quase todas as coisas diferentes que acontecem com ela, quando acontece alguma coisa com ela, tá ventando. E isso é um ponto muito importante do livro, que é a relação entre o personagem, as cenas e o tempo. Porque o tempo ele se torna um personagem dentro do livro porque o tempo todo é falado de como está o clima naquela cena. Então, às vezes, antes de narrar algum acontecimento, sempre é dito se está quente, se está chovendo, se está úmido, se está frio, se está ventando ou não. Então, essa relação dos personagens, das cenas com o tempo é muito importante e cria uma sensação mais próxima das cenas do livro. A gente consegue sentir melhor as cenas do livro e eu achei que dá uma energia para o livro. Ele é uma coisa muito interessante, essa sensação que a gente tem
ao sentir, não só entender os personagens, né, acompanhar ali a rotina deles, mas também sentir o tempo, o ambiente que eles estão. É muito real, se torna muito real. Logo no início do livro, aparece um personagem chamado Pedro o Missioneiro, que é um índio por quem Ana Terra se apaixona. A relação com o Pedro Missioneiro, a relação da família Terra com o Pedro, ela é um pouco difícil, porque quando ele surge, quando ele aparece lá na estância, todos ficam com o pé atrás com ele por não conhecer ele e não saber o que ele quer. Principalmente o pai de Ana Terra, o seu Maneco. Ele o tempo todo fica tentando provar e tentando testar o Pedro para saber quais são as verdadeiras intenções dele. E o Pedro acaba conquistando a família Terra porque ele é um cara muito habilidoso com os serviços rurais, os serviços lá da estância. Então ele fazia muitas coisas para ajudar na produção lá da roça deles, né, da estância deles, e aí isso foi conquistando os terras. Mesmo assim, eles ainda ficavam meio suspeitos com o que o Pedro poderia fazer de repente. Mas, à medida que eles iam convivendo, eles iam confiando mais no Pedro. E aí, como a Ana se apaixona pelo Pedro, eles têm um envolvimento, e é a partir dessa relação que a Ana Terra engravida e tem um filho do Pedro Missioneiro. O fato da Ana Terra engravidar do Pedro Missioneiro é o que divide o livro em duas partes, digamos. A primeira parte é até a Ana Terra ali fica enamorada com o Pedro, às vezes apaixonada e às vezes com raiva dele. Ela fica um pouco dividida porque ela sente, né, algumas sensações, ele causa nela algumas sensações que ela fica nervosa em ter. Então ela fica meio dividida, às vezes apaixonada, encantada e ao mesmo tempo com raiva dele e dessas sensações que ele causa nela. E aí, depois que ela engravida, tem algumas coisas que acontecem que não vou falar aqui, não vou dar spoiler, mas que depois muda completamente a vida da Ana Terra e de todos os outros terras, e principalmente do Pedro Missioneiro. O livro ele tem algumas passagens muito fortes. Alguns acontecimentos aqui eles são muito pesados, são acontecimentos né, assim, de alguns traumas que acontecem aos personagens. A maior parte da narrativa, ela não acontece muita coisa não, mas quando acontece, são acontecimentos divisores de água, que acontecem, a gente fica um pouco assustado e fica com muita pena até dos personagens pelo que acontece. Mas é um livro super fácil de ler, muito gostoso de ler. Ele é curto, por exemplo, essa edição aqui é uma edição da Companhia das Letras, é uma edição nova. Ela tem apenas 110 páginas, assim, da história mesmo, são apenas 100 páginas. Então, assim, é um livro muito curto que você lê rapidinho, até porque é uma história muito envolvente e interessante de se ler. Então a gente fica muito curioso, às vezes, para saber o que vai acontecer com a Ana Terra, principalmente, que é uma coitada e tudo acontece com ela. A Rede Globo, inclusive, ela fez uma produção da trilogia O Tempo e o Vento. Foi feita uma minissérie. Eu não tive a oportunidade de assistir todos os episódios, mas eu assisti alguns episódios, na qual a Cleo Pires é a Ana Terra. Inclusive, eu imagino a Ana Terra igual a Cleo Pires, porque a personagem aqui, as características dela, o cabelo preto, pesado, é bem próxima à atriz. E a Rede Globo fez a produção dessa obra do Érico Veríssimo, e eu acho que vale a pena assistir essa produção, porque o pouco que eu vi dela foi muito bem feita, foi muito bem produzida. Então, essa é a minha sugestão de leitura, Ana Terra, escrito por Érico Veríssimo, um livro incrível, uma literatura brasileira que vale a pena ser conhecida. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha sugestão e eu encontro vocês na nossa próxima resenha. Não deixe de acessar também o Instagram, o Facebook
e nos acompanhar aqui toda semana. Toda quarta-feira temos um vídeo novo. Muito obrigado e nos vemos na próxima resenha.